Olha eu chegando, trazendo mais informações. E vamos falar, gente, da tal carta da esquerda pela democracia. E olha, essa carta é a maior farsa pela democracia que eu já vi na minha vida e eu vou mostrar para vocês. Eu sou Fagundes, 10 de agosto de 2022. Fica aí até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um desses comentários pode ser o seu. Eu pergunto para vocês o seguinte: pode alguém que apoia, defende, venera, cultua ditaduras, ditadores e atos ditatoriais colocar o nomezinho numa carta que se diz pela democracia, em defesa da democracia? Obviamente que não, né? Obviamente, é uma coisa que não tem a menor lógica. Não tem como você dizer, eu defendo Cuba, eu defendo Fidel, mas vou assinar a carta pela democracia. É muita cara de pau, é muita cara de latão, é muita hipocrisia, é muita mentira para uma pessoa só. É ou não é? Pois pasmem, eu vou trazer para vocês pelo menos 10 nomes que assinaram a carta da esquerda pela democracia, em defesa da democracia, que já apoiaram, e não foi um apoio assim, escondidinho não, sabe? Eu apoio, fala pra ninguém não, mas eu apoio, tá? Eu sou contra a ditadura! Diz lá que eu apoio o Fidel, tá? Cala a boca, cala, só fala, faz gesto pra ninguém ver, não, só faz gesto, Fidel, eu te amo, pronto. Eu sou contra a ditadura, mais ou menos isso, sabe? Pois é, gente. 10 nomezinhos dentro dessa carta pela democracia apoiaram, declararam explicitamente apoio a ditaduras. Elogiaram, né? Puxaram saco, bajularam, babaram ditaduras e ditadores e ações ditatoriais. E eu vou trazer para vocês aqui os nomes e pelo menos algumas coisinhas que esses nomes... Ou seja, entre outras, trocando em miúdos, essa carta pela democracia, na verdade, não passa de uma carta pela ditadura com ideias, só as ideias democráticas. Né? É aquela velha coisa que eu falo, é aquela velha frase que eu falo para vocês. Eles defendem a causa, mas não atuam por ela. São a favor defendem a democracia na carta, mas na prática são missíssimos de ditadores. Vem comigo. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Isso é para você de esquerda que às vezes acredita nas narrativas do PT e não percebe que você é o primeiro alvo deles, é você. Sabe o que nós somos para a esquerda? Só um degrau para chegar ao topo do poder. Só isso, mais nada. Nós não serve para mais nada. Ó, 10 apoiadores de ditaduras que assinaram a carta sobre democracia. Exatamente. Como é que eu apoio a democracia? Como é que eu assino uma carta pela democracia, mas defendo ditaduras? Alguma coisa não tá certo nisso, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária, é o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Maria Antônia Siqueira Nunes, Jane Maria Fernandes da Costa, obrigado pelo carinho. Nossas lives todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, porque aqui você e o seu comentário são muito importantes. Comentou, a gente leu. Só pra gente concluir aqui e entrar na matéria, né, um exemplo claro de duas coisas que não cola, que dá para você entender o porquê que essa carta é uma farsa. Por exemplo, como eu falei, não dá para você apoiar ditaduras e assinar uma carta pela democracia, dá? Não. É a mesma coisa de você dizer que apoia os evangélicos, luta pelos evangélicos, mas fala em fazer pacto com o diabo. Lembram? Pois é. 2019, nego chegou e disse que para derrubar o presidente Bolsonaro fazia até pacto com o diabo. Mas fala em se achegar aos evangélicos. Tem como? Não dá, né? Ou é o diabo ou é Deus, meu filho. Não dá não. As duas coisas juntas é água e óleo. Não vai.
Na segunda-feira, 8, Luiz Inácio Lula da Silva, PT de São Paulo, assinou a carta aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, diga-se de passagem, uma das universidades mais comunistas do Brasil. Para vocês terem uma ideia da onde saiu a carta. Enquanto formadores de opinião de esquerda e alguns meios de comunicação tentam emplacar que o documento seria apartidário, a presença do ex-presidente e de outros apoiadores de ditaduras socialistas entre os signatários tornam essa tese praticamente inviável. Ou seja, segundo alguns camaradas dizem, não, isso é uma carta que não tem nada a ver com partido. Não, não tem não. Mas quando você vai ver os negros que estão lá... Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver... Alguns dos nomes que constam na carta já manifestaram, olha só, já manifestaram publicamente sua simpatia pela ditadura cubana de Fidel Castro, ao chavismo e ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua. Lembrando, inclusive, que o PT fez um elogio, não pegou bem, ele tirou depois, do Twitter. A Gazeta do Povo selecionou falas de 10 dos signatários que evidenciam isso. Bom, primeiro, não poderia ser diferente, né? Então nós vamos começar com o primeiro, ele sim, o menino Lula! Vamos lá, Lulinha. Lula chamou Fidel maior de... Olha só, Lula chamou Fidel maior de todos os latinos-americanos. Relativizou a ditadura de Ortega e é parceiro do chavismo. O cara puxou o saco do Fidel, né? Bajulou o Ortegas e é missíssimo hoje do Madures. Após a morte de Fidel Castro em 2016, tem até data, viu? Após a morte de Fidel Castro em 2016, Lula o chamou de maior de todos os latinos americanos e disse que o cubano foi sempre uma voz de luta e esperança que animou sonhos de liberdade. Estranhamente, o cara passou 30 anos, mais de 30 anos no poder e os cubanos não viram essa liberdade de jeito nenhum. Só tomaram em Cuba, mais nada. Afirmou ainda que manteve com o ditador um relacionamento afetuoso e intenso, baseado na busca de caminhos para a emancipação de nossos povos e disse que sentia sua morte como a perda de um irmão mais velho. Bige, meu pai. Coisa tá feia, hein? Em 2021, em entrevista ao jornal El País, Lula defendeu ditadores latino-americanos, comparando-os com lideranças democráticas legitimamente eleitas pelo resto do mundo. Democráticas legitimamente eleitas do resto do mundo, Porque Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não. Porque Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Chávez não? Questionou Lula, obviamente sem esclarecer a diferença de regimes, né? De Margaret Thatcher, de Angela Merkel, né? Ele colocou tudo num pacote só. Vai ver como é que foi a eleição lá, tá? Desses países, para depois você não fazer besteira. Na mesma entrevista, o ex-presidente relativizou repressões a protestos ocorridas em Cuba, que terminaram na prisão de centenas de opositores e na Nicarágua, que deixaram centenas de mortos. Prestou atenção? Continuando. Deixa eu ver... Disse que essas coisas acontecem no mundo inteiro. Então que se dane, se acontece no mundo, morreu, meu filho. É a mais comum do mundo. Ele tá assim, é bobagem, o povo morre, é besteira, todo mundo morre um dia. Em 2012, Lula disse a Chávez, tua luta é nossa luta, tua vitória será nossa vitória. Agora vamos lá, 2 e 3, né? O Lula foi o primeiro, agora nós vamos 2 num pacote só. 2 pelo preço de 1. 2 e 3. Em 2013, Chico Buarque e João Pedro Tadeu Tedilha assinaram carta pro Fidel após fuzilamento
de 3 desertores do regime. Gente. Olha, Chico Buarque cantou, Chiquinho Buarque cantou, e o Tadeu Tedilli, o invasor de terra, o homem do MTC lá, que gosta de invadir a terra dos outros, quando Fidel botou umas balas, umas azeitonas no pessoal lá, eles foram lá e pá, carta pro Fidel. Continuando... 2 décadas antes de assinarem a Carta sobre Democracia no Brasil, o cantor e compositor Chico Buarque e o líder do MST, João Pedro, do MST... Tá travando. E o líder do MST, João Pedro Tedilli... João Pedro Tadeu Tedilli. Agora saiu o nome, né? Enfim. Estiveram entre os cerca de 200 signatários de uma carta em favor da ditadura de Fidel Castro. Olha só. O documento, cujo título era A Consciência do Mundo, acusava uma campanha de desestabilização contra Cuba que poderia servir de pretexto para uma invasão do país. Semanas antes, 3 homens haviam sido fuzilados pelo regime de Fidel por tentarem fugir. Os caras foram fuzilados porque tentaram fugir com uma lancha para os Estados Unidos. E 75 opositores haviam sido condenados à prisão, o que originou discussão sobre uma possível invasão norte-americana a Cuba. Além de aprovar Fidel, Tadeu Tedilli já deu diversas demonstrações de apoio ao chavismo. Tá aí. Vamos lá. 4 e 5, mais 2 pelo preço de 1. Randolph... Não, vamos botar o efeito mesmo. Não, Randolph, vamos botar o efeito. Randolph Rodrigues. Tá aí, Randolph Rodrigues. Tem mais um efeitozinho pra ele aqui, que eu separei um efeitozinho pra ele aqui. Aqui não. Fala fina. Vamos lá, gente. Pronto, fui. Vamos botar aqui. Não sei nem se acertei, porque eu não tô ouvindo mesmo aqui, mas vamos lá. Bom... 4 e 5, Randolph Rodrigues e Alice Portugal. Olha ela, gente, aqui, né? Alice Portugal. Deixa eu ver. Homenagearam Fidel com frase de criador do Partido Revolucionário Cubano. Deixa eu ver mais aqui. O senador Randolph Rodrigues, Rede, e a deputada federal Alice Portugal, PCdoB, da Bahia, prestaram homenagem a Fidel Castro após sua morte em 2016. Ambos publicaram notas direcionadas ao ditador, citando uma frase do político cubano José Martí, 1985 a 1980, cadê aqui? 1800, gente, eu li errado aqui, o cara foi de 1853 a 1905. Criador do Partido Revolucionário Cubano, La muerte não é se vê de quando você compra da vida. O nome aqui não. Tradução: a morte não é verdade quando se cumpriu bem a obra da vida. Em tradução livre. Pronto. Já sobre o ex-ditador Hugo Chávez, da Venezuela, Alice Portugal disse que ele devolveu a autoestima do venezuelanos. Será que é por isso que eles estão vindo para o Brasil, de tanta autoestima? Bom. 6 e 7 agora, mais 2 num pacote só, rapidinho. Ex-presidentes do PT, Tarso Genro, comparou Fidel a Mandela. Rui Falcão chamou Chávez de herói da América Latina. Também após a morte de Fidel em 2016, o petista Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-presidente nacional do PT, comparou Fidel Castro a Nelson Mandela. Olha só, hein? Ex-presidente da África do Sul. Fidel ao lado de quem? Deixa eu ver aqui. De Gaulle, acho que é isso aqui, não sei, não é? De Gaulle, alguma coisa assim, enfim. E Mandela está no patamar dos grandes estadistas dos últimos 100 anos, disse ele. Olha só, hein? Fidel foi também um amigo do Brasil e do PT. Junto com Lula, foi idealizador do Foro de São Paulo, disse Rui Falcão, também ex-presidente nacional do PT, em homenagem ao cubano. Já após a morte de Chávez, Falcão afirmou: contem conosco, contem com o Partido dos Trabalhadores para dar
prosseguimento às grandes conquistas políticas e sociais iniciadas pelo governo de Hugo Chávez. Tá lá as grandes conquistas, o país na miséria, na merda, todo mundo fugindo. Além disso, o chamou de herói da América Latina e Caribenha. Tá aí, deixa eu ver se tem mais. 8. Olha ele, Ivan Valente aqui, ó. 8. Ivan Valente chamou Chávez de símbolo de resistência. Em carta homenageando Hugo Chávez após sua morte, o deputado federal Ivan Valente, PSOL de São Paulo, então presidente do PSOL, disse que Chávez foi líder de um dos mais importantes processos de enfrentamento ao imperialismo na América Latina e símbolo de resistência ao projeto neoliberal. Disse ainda que o partido estava hermanado para marchar ao seu lado em defesa dos valores da Revolução Bolivariana. A carta também foi assinada por Randolfo Rodrigues, que era então líder do PSOL no Senado. Olha aqui o menino de novo. 9. Para Luciana Santos, presidente do PCdoB, Fidel é exemplo para o mundo. A presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, disse em 2016 que Fidel embalou os sonhos daqueles que acreditam que esse mundo tem jeito e fez de Cuba um exemplo para países de todo o mundo na gestão da saúde, da educação pública e na prática da solidariedade internacional. Hoje, nos rendemos à tristeza natural pela despedida a um grande líder, ao mesmo tempo nos inspiramos em seu pensamento e seu legado para transformar a lágrima em prática revolucionária, para transformar o luto em luta. Viva Fidel! Fidel vive! Acrescentou. Eu acho interessante. Esse povo gostava tanto do Fidel, por que eles não iam pra... Porque eu não entendo. O povo de Cuba quer sair de lá. E esses caras só falam bem de Cuba. Meu, vão pra lá, rapaz. Troca de lugar. Deixa os cubanos vir pra cá. Né? Deixa eu ver mais aqui. 10. Jandira Fegali disse que Fidel é referência de solidariedade, de afeto. A deputada federal Jandira Fegali, PCdoB, Rio de Janeiro, disse em discurso na Câmara em 2016 que a humanidade ficou mais triste e mais pobre com a morte de Fidel Castro. Fidel Castro alimentou os sonhos e a utopia de muita gente, não só da minha geração, mas também de gerações anteriores à minha e de outras que vieram depois da minha. A referência de Fidel Castro é de solidariedade, de afeto, de servir a população, principalmente a que mais precisa, afirmou ela. E fica a pergunta, então por que ele mandou matar 2 caras porque tentaram fugir, porque queriam sair de Cuba? Pensa na solidariedade, né? Tá aí, gente, a matéria, né? 10 nomes que assinaram a carta pela democracia, mas que apoiaram, defenderam, choraram, se jogaram aos pés dos ditadores. Botão valeu demais se você gostou aí desse vídeo, né? Caso você tenha gostado desse vídeo, é só conferir aqui, né, gente, que eu apertei o botãozinho lá, eu nem sei se esse negócio voltou ao normal, mas voltou sim, graças a Deus. A pessoa, se eu tivesse ficado falando aqui, tem um negócio danado de fizer. Enfim, comentários, vamos aos comentários aqui, ver que o pessoal comentou aqui, deixa eu ver, rapidão, eu cadê o botão? Aqui, botão, rapaz, qual que é o botão? Ah, esse aqui, gente, esse aqui. Pronto, vamos lá, rapidinho, porque o vídeo vai estar cumprido. Né, deixa eu ver aqui quem comentou aqui no... Deixa eu ver, Ivanete Pauli aqui, a próxima aqui. Deixa eu ver isso aqui, quem foi? Maria Bernadette. Oi, Magno Malta. Você merece. Deus abençoe o Senhor. O Senhor Jesus te proteja com a luz divina. Deus é fiel. Ela escreveu aqui, tá certo. Magno Malta está de volta, de olho no Senado. Popularidade explode no Espírito Santo. E ele merece, hein? Concordo contigo, querida. Rosa Maria Santa, ela escreveu: boa tarde, querido Fagundes. Boa tarde. Cada vez mais o STF nos surpreende com escândalos e abusos. E eles aumentam seus salários quanto eles querem. Absurdo isso. Verdade, querida. Concordo com você. Lewandowski e 8 ministros terão que explicar viagem a Portugal paga por empresários com ações no STF. Marcado o coração aqui. Mais um comentário. Kelly Paulino. Deixa eu ver aqui. Ou seja, se o Nine Filho for eleito, o sangue de Jesus tem poder. Estamos todos
fudidos e para aqueles que criticavam o Bolsonaro vão sentir muita falta dele, verdade. Lula defende impor controle na produção agrícola. Gente, isso aqui tá no plano de governo dele lá no TSE. Só cai na narrativa quem quiser, porque tá bem explícito lá. Fui, um abraço.